Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre e por amor, para que sua pobreza nos assim enriquecesse. Bom dia, meu irmão, um ótimo domingo. Que Deus te abençoe, minha irmã. Começando mais um dia e mais uma semana, nos colocando na presença do Senhor, apresentando a Ele os nossos sonhos, os nossos projetos, para que Ele possa estar nos dando a direção. E a melhor forma da gente encontrar a direção para a gente viver, para a gente tomar as decisões, é aprender com a sabedoria do Evangelho, que são as palavras do próprio Jesus. E hoje, o Evangelho está em Lucas, capítulo 16, versículo do 1 ao 13. Eu convido você a abrir o teu coração para acolher a boa nova do Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não podes mais administrar os meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele havia agido com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha irmã, no Evangelho de hoje, Jesus entra num assunto meio que polêmico, né? Porque Jesus elogia a desonestidade de um colaborador, a desonestidade de um administrador. E, na verdade, ele não elogia a desonestidade. É que quando as pessoas leem de imediato, parece que elogiou a desonestidade, mas não. O que ele elogia, e a parábola ela tem esse objetivo, que é justamente mostrar a rapidez do pensamento, o pensamento estratégico, quando ele descobre que ele vai ser demitido, ele já pensa o que fazer. E Jesus ele traz essa mensagem para
para que a gente pudesse também refletir, né, sobre essa vida. E ele coloca: essa vida é curta, é como se todos nós um dia também seremos demitidos dessa vida. Ser demitido dessa vida é a nossa passagem, né? É a passagem da morte para a vida. Se compararmos a duração da nossa vida terrena com a eternidade, o tempo é muito pequeno, o tempo é muito curto. E aí vem justamente a pergunta do Evangelho: o que nós estamos fazendo com esse tempo? Está nos ajudando a ganhar ou perder a vida eterna? Essa é a grande reflexão. O Senhor entende e Ele provoca que todos nós vamos perder, né, a administração dessa vida terrena que nós possuímos. Mas nós estamos usando desta vida terrena, dos bens terrenos, para ganhar ou perder a vida eterna. Tem uma oração que é muito comum na Santa Missa, que sempre coloca isso, né? Que a gente tenha a graça de usar os bens que passam para conquistar os bens que não passam. E aqui está a moral da história, a moral da nossa vida, né? Usarmos dos bens que passam, de um carro, de um dinheiro, de um poder, de um status. Mas tudo isso passa. A joia passa, o carro passa, a casa passa, tudo passa. Mas eu preciso usar essas coisas materiais para conquistar os bens de fato espirituais, a vida eterna. E Jesus, ele termina perguntando justamente nisso, né? Se vocês não são fiéis no uso do dinheiro injusto, se vocês não sabem administrar os bens materiais, como é que vocês vão saber administrar os bens espirituais? Quem vos confiará o verdadeiro bem? Se vocês não forem fiéis no que é do outro, quem vai te confiar? E aqui ele coloca no versículo 10, que para mim é muito forte. Eu quero que você guarde isso hoje, meu irmão, para começar essa semana. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Tem muitas pessoas que vivem prometendo que vão ajudar o próximo, que vai fazer uma cesta básica, que vai ajudar uma creche, que vai ajudar um asilo de idosos, mas quando elas forem ricas, elas dizem que o dia que elas ganharem dinheiro, o dia que elas ganharem na Mega Sena, que elas irão de fato ajudar. E aqui no versículo 10 o Senhor diz: quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes. Se você está prometendo ser fiel na grande, você precisa ser fiel no pouco. Se você está dizendo que você vai ajudar quando você ganhar muito, você já tem que começar a ajudar quando você ganha pouco. E às vezes, diante desse evangelho, as pessoas acusam muito o rico, né? E existem ricos, de fato, que são avarentos, que são egoístas, que são presos a bens materiais. Mas, infelizmente, essa característica não é apenas do rico. Existe pobre também apegado, existe pobre também egoísta, existe pobre também avarento. Aqui ele não está falando de quem é rico e nem de quem é pobre. Aqui está falando de quem é apegado ao dinheiro, de quem é escravo do dinheiro, de quem é refém do dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores. Não dá para servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro. E ele encerra esse evangelho dizendo: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não irão conseguir servir a Deus e ao dinheiro. Um exclui o outro.
E aqui onde está justamente nós usarmos do dinheiro que possuímos, do dinheiro que trabalhamos, do dinheiro que lutamos para conquistar os bens que de fato não passam. Por isso que parte dos nossos ganhos, dos nossos dinheiro, ele precisa ser usado para o bem comum, ele precisa ser usado para a evangelização, ele precisa ser usado para ajudar o pobre, ele precisa ser usado para ajudar tantas iniciativas, tantas entidades. Quantas vezes as pessoas às vezes estão fazendo um sopão, uma cesta básica, uma campanha, e às vezes a gente não ajuda, a gente não contribui, ou ajuda muito pouco com o que de fato a gente poderia ajudar. Que nós possamos, no evangelho de hoje, pedir ao Senhor a graça da conversão, pedir a graça de fato do desapego, pedir que o Senhor nos conceda a graça da gente, sim, trabalhar, lutar para conquistar a qualidade de vida que sonhamos, mas que nós jamais esqueçamos de ajudar o irmão mais necessitado, porque o Senhor, Ele está justamente naquele irmão que está mais necessitado, daquele irmão que está precisando, de que muitas das vezes eu e você, nós temos condições de ajudar. Que a gente inicie essa semana com o coração mais generoso, com o coração mais solidário e disposto a fazermos boas ações, porque assim nós estaremos passando com os bens que passam para conquistar aqueles que não passam, que de fato é a vida eterna que o Senhor nos promete. Um ótimo dia, uma boa semana para você, meu irmão, minha irmã. Até amanhã, se Deus quiser.